o poder de Deus. Irmãos, é lindo quando a gente estuda a palavra de Deus, conhecendo o poder dele. Porque Deus, o que Ele mais quer é que a gente use o poder dele. Então está aqui na tela para vocês o poder de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos estudar do versículo 10 em diante. Efésios 6, do versículo 10 em diante. Veja só o que é que diz a palavra do Senhor na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante. A palavra do Senhor nos ensina para nós o seguinte. Ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que Deus maravilhoso. O que é que Deus pede para mim? O que é que Deus pede para você? Que a gente venha se fortalecer. Se fortalecer nele, no Senhor. Fortalecer na força do seu poder. Irmãos, amados, o Senhor Deus, Ele não irá fazer por nós o que nós temos que fazer. Deus não irá jamais. Deus nos ensina, Deus nos mostra o caminho. Se nós vamos andar, se nós não vamos fazer alguma coisa, depende de cada um de nós. Deus, Ele nos mostra o que é bom para nós. Deus, Ele nos mostra aquilo que Ele quer para cada um de nós. E cabe a mim, cabe a você, termos a responsabilidade de fazermos o que Deus nos manda fazer. Então, o que é que Ele está dizendo para cada um de nós neste dia? Ele está dizendo: no demais, irmão meus, olha só que coisa maravilhosa. Eu acho lindo, né? Quando Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador deste imenso universo, Criador do único e verdadeiro Deus, Deus Criador meu, seu, né? O único e verdadeiro Deus, dizendo melhor, né? Quando Ele olha para nós e nos chama de irmãos, o que é que Ele está mostrando aqui para nós, né? Ele está mostrando para nós que nós podemos ser igual a Ele. Mas, pastor, como é que a gente vai ser igual ao único e poderoso Deus? Quando a gente age de acordo com a palavra. Quando a gente se coloca na palavra. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai passear para muitas outras coisas, tá? Mas no Salmo 82, ele declara: vós sois deuses. Mas como assim, pastor? É igual à lua. A lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz de quê? Do sol. Ela brilha. De uma forma ela brilha, né? Esses dias, quem olhou para o céu, viu ela brilhando, né? Viu ela linda. Então, a mesma coisa sou eu e você. O poder está no Senhor, Jesus Cristo. Mateus 28, 18, põe aqui na tela, por favor. Mateus 28, 18, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, todo o poder nos céus e na terra. Então o poder está no Senhor Jesus Cristo. O poder está nele. Então ele declara: no demais, irmão meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? No momento da adversidade, no momento difícil, a quem você recorre? Quando você está numa situação adversa, quem é que você busca? Quem é que você obedece? Quem é que você faz aquilo que Ele manda? Então é importante a gente entender isso, irmãos, para que a gente defina bem quem é o Senhor da nossa vida. Romanos 1,16, o apóstolo São Paulo, ele declara o seguinte, ele declara Romanos 1,16, ele diz aqui para nós o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois, olha só o que é que diz o Evangelho de Cristo, é o poder de quem? De Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também de quem, irmão? Do grego. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele tem que nos guiar, nos conduzir. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que nos dar a direção, a capacitação, as orientações. E é isso, irmão, que nós temos que buscar e entender. É isso que nós temos que nos fortalecer. Então, ele declara, voltando lá, por favor, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Então, quando a gente se fortalece no Senhor, quem é o Senhor da nossa vida? Jesus Cristo. É Ele que nos manda. É Ele que nós temos que obedecer. Quem é a força do poder dele? É o Evangelho, é a palavra. Então, quando a gente alia essa comunhão, meu irmão, nós nos tornamos pessoas invencíveis. Porque nós agimos não no nosso poder, nós agimos no poder de Deus. O que é que diz 2 aos Coríntios 10, versículo 4? O que é que 2 Coríntios 10, 4 declara? Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, elas não são o que, irmãos? Carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? Das fortalezas. Tudo que Deus quer, irmão, é destruir toda e qualquer fortaleza que o inimigo lançar contra você. O que é que o inimigo tem feito? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Por favor, fique em pé. Pai, eu não sei qual é a luta desse homem, eu não sei qual é a luta dessa mulher, mas o Senhor sabe quais são as lutas que esse povo tem travado. E eu estou aqui, meu Senhor, clamando o teu santo poder, pedindo, meu Pai, que o Senhor possa ajudar cada pessoa, que o Senhor possa fortalecer este povo, que o Senhor possa santificar estas pessoas, que o Senhor possa ajudar cada uma delas a vencer. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, meu Pai, eu peço que teu espírito de poder, que teu espírito de graça, que teu espírito de glória, que a luz do Senhor que brilha mais e mais até ser dia perfeito, possa brilhar no coração deste povo. Que o Senhor possa transformar essas vidas, santificando cada uma delas. Oh Espírito Santo, Pai, olha para nós, Senhor. Precisamos de Ti, necessitamos do Senhor. Não nos deixe, meu Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Olha para nós, meu Senhor. Olha para cada um de nós. Ah, meu irmão, é o teu momento agora de você buscar esse fortalecimento no Senhor. De você pedir, meu Deus, como eu preciso do teu Espírito. Como eu preciso do teu santo poder. Como eu preciso dessa unção poderosa que despedaça e quebra todos os grilhões do inferno. Fala com Deus, igreja. Pede para Ele. Fala com Ele, para que Ele possa dar a direção na sua vida, para que Ele possa capacitar você, para que Ele possa orientar você, para que Ele possa guiar você e conduzir você aos pastos verdejantes, para que você possa, em nome de Jesus, desfrutar de todas as bênçãos que só o Senhor Jesus tem para te dar. Você não pode permitir, meu irmão, minha irmã, que o diabo diga que você é um nada. Você é o Filho de Deus. Você é a filha de Deus. O poder de Deus está à sua disposição, a unção do Senhor, a obra que Jesus fez por você na cruz do Calvário, ela não pode ser uma obra em vão. Não, meu irmão, acredite, confie, creia no poder do Senhor Deus, creia na glória do Senhor Deus, creia na unção poderosa que o Senhor Deus tem para a sua vida. Acredite no que o Senhor quer fazer sobre você. Confie no poder de Deus, confie na glória do Senhor, confie na plenitude do Espírito Santo. Olha, deixa Deus agir sobre você, deixa o poder de Deus ser derramado sobre a sua vida. É o momento agora de você permitir que o poder de Deus invada a sua vida. É o momento agora que você permitir que o Senhor Deus faça de você uma pessoa vitoriosa, vencedora em Cristo Jesus. Nada, ninguém pode atrapalhar você nesse momento, porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora, uma pessoa cheia de amor, cheia do poder dEle, cheio da unção dEle. Então permita
Permita que o Senhor Deus venha sobre a sua vida. Permita que o Senhor Deus invada você. Permita que o Espírito Santo do Senhor flua sobre a sua vida, flua sobre o seu poder, flua sobre o seu coração, tirando tudo aquilo que não é do Senhor. Meu irmão, seja purificado, seja santificado. Permita que a unção poderosa do Santo Espírito de Deus transforme você numa pessoa vitoriosa, vencedora. Permita que o Senhor faça de você uma pessoa mais do que vencedora. Pai, eu coloco este povo diante do Senhor, eu apresento cada alma, cada vida, eu apresento cada uma delas, pedindo que o teu Espírito possa fluir sobre cada um deles. Meu Deus, em nome de Jesus, desça fogo dos céus. Que todos digam amém e graças a Deus. Pode sentar. Então, irmãos, Deus está dizendo para mim e para você: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é isso que Deus está dizendo para nós, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e que nós temos que nos fortalecer na força do seu poder. Mas o poder dele está onde? Está no Evangelho. O poder dele é Jesus Cristo, é a palavra, é as boas notícias. E é isso, queridos, que nós temos que colocar e buscar de Deus. É abrir o coração, é meditar na palavra de dia e de noite, é orar, é se entregar a Deus de corpo, alma e espírito. É entender, irmão, que você precisa lutar. Muitas vezes a gente começa, vocês já perceberam isso? Quando você começa a ler a Bíblia, dá um cansaço, dá um sono, dá dor de cabeça, o corpo incomoda, mas você para de ler a Bíblia, o vigor vem, o sono desaparece. Tudo isso é estratégia do diabo, para que você não tenha comunhão com Deus. Ou muitas vezes, irmão, tem algo errado dentro de você. Que quando você começa a ler a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é como um fogo, aquilo que está errado dentro de você começa a ser incomodado. E aí começa a refletir em certas coisas. Ele começa a agir. Tem pessoas que na hora da palavra dá um sono nela, tem pessoas que dá um cansaço. Tem pessoas que dá uma vontade, dá uma incontinência urinária, ela nunca teve. Mas ela vai no banheiro várias vezes. Tem pessoas que é uma sede. Ela levanta umas 10 vezes no culto para beber água. Então a gente tem que ver, irmão, é uma batalha espiritual. Porque o que é que o Senhor Jesus diz em João 8,32? E conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta você não é placa de igreja, não é pastor nenhum. Quem liberta você é o conhecimento da tua verdade, da verdade de Deus. É você compreender a obra que o Senhor Jesus fez para cada um de nós na cruz do Calvário. Então, quando a gente conhece essa verdade vai nos libertar. O Espírito de Deus usa o profeta Osés para dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê, irmão? O conhecimento. Irmão, e conhecimento, ele é adquirido. O Senhor nos dá, Ele dá para cada um de nós a sabedoria, que é o Senhor Jesus. Mas o conhecimento, eu e você temos que adquirir. Então, por quê? Porque Ele pede que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Por que Ele pede isso? A palavra do Senhor diz que Ele pede isso para que você se revista de toda a armadura de quem, irmão? De Deus. Como eu falei no início. Irmão, título da mensagem: o poder de Deus. Deus quer que você tenha o poder dele. Deus quer que você esteja preparado para a guerra que você está batalhando. Para que você vença. Para que você liberte. Cabe a mim, a nós pastores agora, a gente tem que começar uma campanha de oração, irmão, para que o povo que está dentro de casa com medo, ele possa perder esse medo. Ele possa se revestir do poder de quem, irmão? De Deus. Para que eles possam voltar à sua vida normalmente. Para que eles possam entender que 1000 vão cair ao lado dele, 10.000 à direita dele, mas ele não vai ser o quê, irmão? Atingido. Para que eles possam entender que nenhum mal irá suceder a ele, nem praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa, à sua família. Para que ele possa entender, por exemplo, põe aqui na tela,
Salmo 121, versículo 7. O que é que diz o Salmo 121, versículo 7? O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Versículo 8. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e até quando? Para sempre. Então a pessoa precisa ter essa convicção. Eu tenho o poder de Deus está em mim. A unção do Senhor está comigo. A luz do Senhor brilha em meu coração. Deus está pronto para me ajudar. Deus está pronto para me fazer mais do que vencedor. Então é importante, irmão, a gente entender palavras como diz primeira carta aos Coríntios 15, 58. O que é que diz a primeira carta aos Coríntios 15, 58? 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí 58 vem logo em seguida. Portanto, meus irmãos, sede o quê? Firmes e constantes. É essa inconstância, irmão, na presença de Deus, na congregação do Senhor, que faz com que o inimigo mine as pessoas, né? Só Deus sabe quem está em santidade e quem está em pecado. Só Deus sabe quem está fragilizado. Só Deus sabe. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada que eu faça para Deus é o que, irmão? É em vão. Tudo que eu faço para Deus, irmão, tem um retorno. E é isso que nós temos que entender. Hebreus 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Eu acredito, irmão, que ninguém que se aproxima de Deus não descrê que Ele existe. Se aproximou é porque acredita que Ele o quê, irmão? Que Ele existe, né? Crê que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então, só o fato de você hoje ter saído da onde você estava e ter vindo aqui na casa do Senhor, buscar o Senhor, irmão, pode ter certeza, Deus tem uma recompensa para você. Deus tem algo para te dar. O que, pastor? Eu não sei. É um livramento, é uma bênção, é um milagre, é uma manifestação da glória dele, é uma visitação dele na sua vida, mas ele tem algo para você, eu sei que ele tem. É assim que a gente tem que ver, irmãos. A gente tem que se colocar diante de Deus. A palavra do Senhor diz, olha, 1 de Pedro 2, no versículo 3, eu creio que é versículo 3 ou é 4. Vê aí, 1 de Pedro 2, 3 ou 4. É isso, é 3 mesmo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Irmão, tem muita gente que não consegue provar a benignidade de Deus. Como o nosso missionário fala sempre, a esperança bondosa. Irmão, a gente tem que ter essa esperança bondosa que Deus tem para cada um de nós. Deus, o que Ele mais quer é nos abençoar, o que Ele mais quer é nos fortalecer, o que Ele mais quer é que a gente vença as nossas lutas. Se você estudar com atenção nessas armaduras que nós vamos ver aqui agora, você vai ver que Ele não dá nenhuma armadura para as costas. Por que Ele não dá nenhuma armadura para as costas? Porque Deus não espera que nenhum de nós, filhos deles, na hora da batalha, dê as costas para a batalha e fuja. O que Deus espera é que a gente faça igual a Davi. Ele se tornou rei de Israel, foi ungido rei sobre todo Israel, os filisteus se levantaram contra ele. Ora, Davi não teve dúvida, na hora se levantou contra os filisteus, e foi lá e atacou os filisteus. É importante que você entenda isso, irmãos. É importante que você se coloque dessa forma diante de Deus. Qual é o filisteu que está se levantando contra você? Qual é o mal? O que é que o inimigo está mandando para você? Porque o inimigo que ele quer, preste bem atenção. Apocalipse 1,5, por favor. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, 6. E nos fez, preste bem atenção, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém? Então Ele te fez rei e sacerdote. Apocalipse 5:10.
O que é que ele fala aqui? A mesma coisa, ele reforça, ele repete. A Bíblia diz que a gente tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Está aqui as 2 testemunhas. E para o nosso Deus os fizeste. O que é que fez? Reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre o que, irmão? Sobre a terra. Olha para o teu reinado. Você está reinando? Ou você está sendo reinado? Como é que está a coisa na sua vida? Como é que está a situação em você? Irmão, é importante que você entenda isso. É você que tem que reinar. É você que tem que buscar essa força, essa capacidade de Deus para vencer. Essa condição. Porque, irmão, o inimigo vendo que Deus te fez rei e que Deus te fez o sacerdote, aquele que tem livre acesso ao Senhor Deus, através de Jesus, o inimigo vai tentar de todas as formas mostrar para você que essa palavra não tem valor na sua vida. Que você não recebeu essa bênção. Então, Efésios 6, 11. Vamos voltar para Efésios 6, 10 e 11, para a gente entender todo o raciocínio. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê, irmão? Firme contra as astutas ciladas do diabo. É isso que eu quero que você entenda. As astutas ciladas do diabo. É a mesma coisa, vamos lá, por Salmo 91, versículo 3. O que é que diz o Salmo 91, 3? Porque ele te livrará de quê, irmão? Do laço passarinheiro e das pestes do quê, irmão? Perniciosa. Então, o inimigo, meus amados, ele vai estar sempre armando. O inimigo, ele não vai chegar para você. Volta para o versículo 11, por favor, amado. Efésios 6, 11. O inimigo não vai chegar para você e dizer: eu sou Satanás, estou aqui para roubar, matar e destruir. Jamais. Ele vai vir, irmãos, ele vai vir como seu amigo, ele vai vir como familiar seu, ele vai vir como uma coisa boa para você, mas no final ele vai estar sempre deixando as artimanhas dele, vai estar deixando algo para você pecar. Olha só, veja Moisés. Moisés é um exemplo grande disso, né? Aquele homem via Deus face a face, falava com Deus, um homem de uma larga experiência com o Espírito de Deus, mas o povo perturbou tanta alma dele, tanto ele, que no lugar dele falar a rocha, ele o que, irmão? Feriu a rocha pela segunda vez. A rocha só é ferir, a rocha é Jesus. Ele só foi ferido uma vez. Nós não temos que ferir 2 vezes. Não, a gente fere, ele foi ferido uma vez, fez a obra, e a segunda vez agora nós temos que o quê? Que ferir ele de novo? Não. Nós temos que falar com ele, dialogar. Oração é o quê? Diálogo. Você dialoga com a rocha e ela lhe dá a água, aquilo que você precisa, o suprimento que você necessita. Amém, meus irmãos? Entenderam? Moisés foi lá e feriu de novo. Por causa disso, o que aconteceu com Moisés? Não entrou na terra prometida. Deus deixou ele ver apenas de longe. Olha que coisa. Um homem que praticamente fez tudo, lutou ali, estava ali firme, ferrinho na presença de Deus, não pôde entrar. Mas por quê? Porque o inimigo conseguiu tirar ele da paz. Irmão, eu já provei isso, queridos. Para você sair do céu para o inferno é questão de milésimo de segundo. É uma coisa incrível. Você está na paz e vem alguém que te tira a paz. Vem alguém. A pior coisa que tem é você trabalhar com gente relaxada, gente que não presta atenção nas coisas, no que tem que fazer, nos detalhes. Todo mundo faz hambúrguer. Mas por que alguns são os Kings, alguns são os McDonald's? Porque alguns fazem os detalhes. São os detalhes que faz toda o que, irmão? A diferença. E as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Deus é bem claro. O homem diligente, ele vai ser posto, Provérbio 22, 29. Põe aí, por favor. Provérbio 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não será posto perante o que, irmão? Os de baixa sorte. Meu irmão, eu sempre fui muito temente ao Senhor Deus, né? Sempre procurei. Quando eu era auxiliar, meu irmão, eu no dia anterior já deixava tudo pronto. Eu nunca deixava as coisas para cima da hora.
para não estar pegando. Para meu pastor tinha que entrar no culto em paz. Ele tinha que cuidar somente da palavra. Ele tinha que prestar atenção na palavra. Ele não tinha que se preocupar com mais nada. E é isso que às vezes falta, irmão, a muita gente. É ser diligente. Isso vale para a nossa vida natural, carnal. Se você é uma pessoa diligente, faz as coisas com presteza, as pessoas vão ver. Rapaz, aqui é diferente. Aqui a coisa é bem o que, irmão? É bem feita. Aqui tem uma atenção especial. Aqui tem algo diferente dos outros, o que, irmão? Locais. Isso cativa as pessoas. Então, se você for uma pessoa diligente, você vai ser posto perante os reis. Você não vai ser posto perante aquele de baixa sorte. Mas tem gente que não é diligente, que não presta atenção, que faz as coisas de qualquer maneira, que faz as coisas relaxadamente, que não presta atenção. Então a gente tem que abrir os olhos, irmãos, e se colocar diante de Deus. Voltando aqui, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as todas lá do diabo. Porque, versículo 12, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra quem? Os principados. Contra quem mais? As potestades. Contra quem mais, meus irmãos? Contra os príncipes das trevas. Contra quem mais? Deste século. Contra quem mais? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, nós podemos aí acrescentar contra legiões, contra demônios. Irmão, é importante você entender o seguinte: a tua batalha, ela não é carnal. Claro que quando o inimigo ele começa a atuar, do mesmo jeito que eu estou sendo aqui um instrumento na mão do Espírito Santo, as pessoas que não conhecem a Deus, do mesmo jeito como nós não conhecíamos antes, o que é que eu e você fazíamos? Era um instrumento na mão de quem? Do diabo, para cometer pecado. Quantas coisas fizemos erradas? Quantas vezes irritamos outras pessoas? Quantas vezes agimos de forma desrespeitosa com outras pessoas? Então, o diabo, ele vai usar essas pessoas que estão na mão dele para nos tirar da presença de quem, irmão? De Deus. Mas se nós tivermos consciência dessa batalha que nós estamos travando, eu gosto sempre de lembrar, marque aí, por favor. Vamos lá para Marcos 1, versículo 23, 24, 25 e 26. Eu gosto sempre de lembrar que aqui em Marcos 1, 23, 24, 25 e 26, dá para você um conhecimento pleno dessa batalha espiritual quando nós travamos. A palavra do Senhor diz o seguinte: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, versículo 24, que temos contigo Jesus Nazareno. Primeiro aprendizado que eu e você temos que ter. Do mesmo jeito que o diabo exclamou para Jesus, ele tem que exclamar comigo, com você. Que tenho contigo José Hilton Batista, que tenho contigo Maria, que tenho contigo José. Amém, irmãos? Tem que ser isso com você. Vieste destruir-nos. O que ele falou para Jesus, ele tem que falar para mim e para você. Eu e você temos que estar prontos para destruir as obras de quem, irmão? Do diabo. Para destruir tudo aquilo que rouba, mata e o que, irmão? E destrói. Então nós temos que destruir. Bem sei quem és, o santo de Deus. Irmão, o diabo tem que olhar para mim e para você e saber quem você é, quem eu sou. Saber que nós somos o que, irmão? O santo de Deus. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que ter essa qualificação. Nós temos que buscar. O que é que o Senhor diz lá em 1 de Pedro 1,15 e 1,16? Sede santo porque eu sou santo. Então ele pede a nossa santificação. Versículo Hebreus 12, 14, ele diz: sem santificação ninguém verá o que, irmão? A Deus. Então se eu quero ter essa comunhão com Deus, eu tenho que ter essa comunhão. Então o diabo tem que olhar para mim, para você, saber quem eu sou, quem você é, saber que eu e você somos o santo de quem, irmão? De Deus. Então são três coisas, irmão, que o diabo tem que olhar para nós e dizer:
Ah, que temos contigo, vieste destruir, bem sei quem és. Ele tem que saber que eu e você somos filho do Deus Todo-Poderoso. Que nós estamos aqui, João 14:12, fazendo as mesmas obras que Jesus, o que, irmão? Fez. Amém? Não é isso que ele diz, João 14:12? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e a fará maior do que esta, porque eu vou, o que, irmão? Para o meu Pai? Então, o diabo tem que olhar para nós e falar isso. Mas tudo isso ele falou por quê? Por que ele dizia aquilo? O versículo 25 diz, não, meu amado, Marcos 1:25. O versículo 25, Marcos 1:25, ele diz, e repreendeu Jesus dizendo, cala-te o quê, irmão? E sai dele. Irmão, ele repreendeu. O que é que Jesus nos mandou fazer em Marcos 16:17? Em meu nome expulsarão o quê? Demônio. O que é que Jesus disse em Lucas 10:19? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum. O que é que ele falou para os discípulos? Mateus 10:1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar, para curar toda enfermidade e o que mais? E todo mal. Irmão, eu e você hoje somos discípulos do Senhor. Quem é um discípulo? Discípulo é um aprendiz, é um seguidor, é aquele que permanece na palavra. João 8:31. Se vós permaneceis na minha palavra, sereis os meus o quê, irmãos? Discípulos. E é isso que Deus espera de mim e de você, que a gente permaneça na palavra. Vocês estão entendendo, meus amados? Está fácil para vocês? Então é importante, irmão, que o cristão, me perdoe, tá? Não estou aqui para ofender ninguém, nós não podemos ser religiosos, nós não podemos estar dando aí sopa para o azar. Ah, meu Deus, lá vem esse mal de novo, lá vem esse problema. O que é que tem, irmão? Se está vindo, o bom é que não vem, mas se está vindo, está repreendido em nome de quem, irmão? De Jesus, não vai proliferar. Nenhuma arma forjada contra mim vai o que, irmão? Prosperar. Mas eu te amaldiçoo, mal, tá? Cai por terra agora, em nome de Jesus. Mas se a gente se mantém no fogo de Deus, na palavra de Deus, o inimigo nem tenta. Porque ele sabe, não, ali não adianta não, porque aquela pessoa ali é na palavra. Aquela pessoa é no fogo de Deus constante. Aquela pessoa é na adoração. Aquela pessoa tem comunhão com Deus. Aquela pessoa é um santo de Deus. Aquela pessoa faz as coisas de acordo com a palavra. É isso que Deus espera de nós, né? Então, se o mal está tentando se levantar contra você, não, mal, nem adianta, dá risada contra ele, nem adianta. Aqui você não vai proliferar. Vai, desce fogo dos céus e começa a queimar esse mal. Está repreendido, mal. Você veio por um caminho, mas o fogo que Deus desce é tão forte que você vai fugir desorientado por 7 caminhos. Às vezes tem alguma coisa que te envergonha, meu pai. A tua palavra diz que sobre a minha vergonha o Senhor me dará dupla honra. Amém, meus irmãos? Então você tem que se colocar, irmão, saber os seus direitos adquiridos, saber, irmão, nós não podemos permitir que a obra que Jesus fez por mim e por você, na cruz do Calvário, seja em vão. Não pode ser em vão. Essa obra tem que frutificar, ela tem que crescer, eu tenho que expandir, eu tenho que fazer discípulo, eu tenho que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho que mostrar às pessoas, irmão, a bondade que é servir a Deus, estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo, meus queridos? Então a palavra do Senhor diz, volta lá, meu amado, Efésios 6:11 e 12. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares, o que, irmão? Celestiais. Aí vem o versículo 13. O que é que ele diz no versículo 13? Praticamente o que ele falou no versículo 10, na abertura. Põe o versículo 10, por favor. Põe o versículo 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem, irmão?
do diabo. Versículo 14 agora, por favor. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Com que, irmão? Perdão, eu pulei aqui o versículo 13. É versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de quem, irmão? De Deus, para que possais resistir no dia o que, irmão? No dia mau. E, havendo feito tudo, ficar o que, irmão? Firme. Então, observem bem. Havendo feito o que, irmão? Tudo. É você que tem que fazer. Eu não acordei com esse terno. Eu tive que vestir esse terno. Eu creio que todos vocês que estão aqui na igreja não acordaram com essa roupa. Vocês vestiram essa roupa. Então, tomar as armaduras, se revestir das armaduras, sou eu, é você, somos nós que temos que fazer. Amém, meus amados? Então, a mesma coisa. É você que tem que tomar toda a armadura de Deus. Entenderam? Compreenderam? É você que tem que reivindicar cada uma delas. Pai, eu quero o capacete da salvação. Pai, eu quero a sandália da salvação. Pai, eu quero me revestir com o escudo da fé. Pai, eu quero a espada do Espírito, que é a tua palavra. É você, irmão, que tem que orar, que tem que buscar, que tem que se buscar de Deus, né? Para que você possa resistir no dia mau. Nós estamos vivendo um período, irmão, que não é bom. A gente está vendo isso. Quem é que está resistindo? Aquele que está firme na presença de quem, irmão? De Deus. Aquele que tem comunhão com Deus. Por que o Senhor fala isso? Irmão, Malaquias 3, 16, 17, 18, ele diz o seguinte, que existe um memorial, olha, então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro, né? Então, observem bem, Salmo 33, 13 e 14 diz que Deus vê todos os moradores da terra, que Ele contempla cada um de nós. Então, Deus está vendo o meu diálogo, o seu diálogo, o que é que nós estamos conversando, tá? Então, se Ele vê que eu e você estamos temendo a Ele, estamos conversando de acordo com a palavra, que há um respeito, uma obediência à palavra de Deus, tá? Com outras pessoas, o Senhor vai atentar e vai o que, irmão? Ouvir. Então, Ele tem essa capacidade. Olha ali para o meu servo, olha ali, os dois ali estão conversando de mim. Olha ali, estão falando coisas corretas. Olha ali, estão falando coisas honestas. Estão falando de acordo com a palavra. E a palavra do Senhor diz que existe um memorial. Então Deus vai guardando tudo que nós estamos fazendo de certo, de honesto, de verdadeiro, escrito diante dele para os que o temem. Isso aqui não é à toa, irmãos. Ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Versículo 17. Por que isso? Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular o que, irmão? Tesouro. Quem tem joias, você deixa à toa? Não, ninguém deixa à toa. Todo mundo guarda, esconde. É ou não é? Eu nunca vi no meio da rua aí joias aí à toa. Não. Joias é sempre em cofre. É sempre lugar secreto, lugar guardado. É dentro da bolsa, da bolsa, da bolsa de outra bolsa. Fechada com cadeado. Então a gente está sempre guardando. Então Deus diz aqui, ó. Serão para mim um particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa o que, irmão? A seu filho que o serve. Então, a palavra do Senhor diz que que nós vamos ser um particular tesouro, que Ele vai nos poupar. O Salmo 127, versículo 4, não, Salmo 27, 4, põe aí, por favor. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, aprender no seu tempo. Por que isso? Versículo 5, olha só. Porque no dia da adversidade, no dia da luta, da batalha, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu que, irmão? Me esconderá por-me-á sobre uma rocha. Quem é a rocha?
Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Ele vai me colocar numa palavra, nessa rocha. Essa palavra vai me esconder. Se você ler os evangelhos com atenção, você vai ver que várias vezes as pessoas queriam matar Jesus. Mas toda vez Deus colocava Jesus em oculto. Amém, irmãos? Às vezes nós não temos nem noção das vezes que o diabo quis nos armar, mas Deus não permitiu porque a gente estava na palavra. Ele nos colocou em oculto, nos colocou naquela rocha. E o inimigo que ia tentar, nenhuma arma forjada contra ti irá o que, irmão? Prosperar. Não prosperou. Então ele diz, versículo Malaquias 3,17, ele diz que ele vai poupar você. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-lo-eis como homem que poupa seu filho, que o serve. E aí vem o 18. Olha só o que diz o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre quem? O justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmão, tem essa diferença. Tem que ter essa diferença. Queridos, tem essa diferença. Infelizmente, nós estamos falando aqui de ímpio. Ímpio não é pessoa que não conhece a Deus, é pessoa que conhece, mas não pratica. Tem muita gente, irmão, tem hora que dá pena. Tem gente que às vezes está dentro da casa do Senhor anos. Aqui mesmo, quando eu cheguei, Deus me usou a falar muito sobre isso, sobre batismo, né? E o irmãozinho chegou para mim, pastor, faz 40 anos que eu frequento a igreja, nunca me batizei. Eu quero me batizar. O Senhor foi falando aí, Deus foi tocando no meu coração, é necessário. Irmão. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Quem crê e for o quê, irmão? Batizado. Irmão, se a pessoa não se batiza, é porque ela não acredita em Jesus. Ela brinca de religião. Ela não é, eu não sou dessa igreja. Não, você não quer que você seja de igreja nenhuma, não. Quer que você seja da palavra. Você tem que ser da palavra. Agora você vai congregar onde o Espírito Santo te dirigir. E isso é que é importante. Porque onde o Espírito Santo te dirigir, você naquele lugar vai ser alimentado. Você vai vir ao culto e o anjo da igreja que Deus colocou, o servo do Senhor, vai falar as palavras que vai falar ao teu coração, que vai te edificar, que vai te exortar, que vai te consolar, que vai dar a você a vitória que você precisa. Você vai dizer, poxa, hoje o culto foi para mim, Deus falou tudo comigo. Por quê? Porque você está no lugar certo, que o Espírito Santo te dirigiu, te orientou. Eu vou naquela igreja, a palavra não fala nada comigo. Então, você tem que orar ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus, me dirige, me orienta, me guia. Eu preciso ser alimentado. Eu preciso beber da fonte da água da vida. Eu preciso comer dos pastos verdejantes. Eu preciso ser levado às águas tranquilas. Amém, meus irmãos? Então é importante que você entenda isso. Que você compreenda que você precisa ser dirigido. Então quem crê e for batizado será salvo. Então quando a pessoa não se batiza, que não crê, irmão, está brincando de religião, está brincando de frequentar a igreja. Ela quer a bênção, mas não quer o quê, irmão? O abençoador, né? Aí a gente lembra do caso dos 10 leprosos. 10, todos os 10 foram o quê, irmão? Curados. Não, Deus tem bênção para todo mundo. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva desce para o justo e para o injusto. O ar para nós respirar, mas é para todo mundo. Deus não quer mal de ninguém, não. Jesus falou. Sim, não foram 10? Onde estão os outros 9? Senhor, só eu voltei. Ele, além de receber a bênção, recebeu o quê? A salvação. É isso que muita gente não entende. Não adianta só receber bênção, não. Deus tem bênção para todo mundo. Deus não quer atrapalhar a vida de ninguém. Deus quer o melhor para todo mundo. Mas é você que tem que entender como você tem que agir. Então, irmão, voltando aqui, tem que existir uma diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Voltando lá para o versículo 25,
25, meu amado, Marcos 1, 25. Você tem que anotar, filho, por favor, né, que nós estamos, para você não estar se perdendo, tá? Marcos 1, 25, obrigado. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Irmão, é isso que Deus espera. O mal está vindo para você, manda o mal se calar. Você não vai rugir aqui dentro de mim, perante mim, não. Quando um demônio se manifesta, a primeira coisa que eu mando ele fazer é calar a boca. Cala a boca. Aí você vê, né? Se é demônio ou se é carmônio. Demônio obedece a palavra do carmônio, não obedece. Teve um que eu peguei aqui, era uma carmônio. E tudo que eu mandava fazer, ele fazia, mas era só de araque. Aí eu peguei devagarzinho, né? Fiz ali uma coisa para dizer, deixa eu ver se é carne ou se é demônio. Aí eu fiz a pessoa, ai! Eu digo, olha, é carninha. Demônio não sente dor, irmão. Uma vez um pastor amigo meu estava expulsando demônio. Aí ele disse, ô demônio, eu estou com tanta raiva de tu que eu estou com a vontade de dar um bufete em você, um murro bem dado em você. Aí o demônio olhou para ele e disse, pode dar, eu não vou sentir nada. Quem vai sentir depois é o cavalo. Era a pessoa que estava manifestada, né? Então a gente tem que entender as batalhas espirituais e se colocar. Repreendeu Jesus dizendo, cala-te, sai dele. Preste atenção agora, tá? Essa fase agora do versículo 26, tem muito cristão que o diabo consegue enganar. Preste atenção. Então o espírito imundo fez o quê? Agitando e clamando com o quê? Com grande voz. Irmão, o diabo ele vai estar sempre querendo dar show. Nós estamos vendo aqui com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você começa a orar por alguém, você começa a interceder. De repente, do nada, aquela pessoa começa a brigar com você. De repente, do nada, aquela pessoa começa a fazer algo que te irrita. Ela começa a te perseguir. Ela começa a tirar a tua paz. Tudo isso é estratégia do diabo. Para que você se irrite. Ah, eu estou orando por essa pessoa e essa pessoa não está querendo a minha oração, está se levantando contra mim. Vou deixar de orar por ela. Tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer. Mas você tem que perseverar. Estou lembrado do cego Bartimeu? Mandaram ele se calar. Repreenderam ele. Ele clamou mais alto. Jesus parou e foi e mandou chamar ele. E que queres que eu te faça? Que eu veja, Jesus, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Então o que Deus quer é que a gente tenha fé, que a gente persevere, que a gente continue. Então o diabo começou a agitar, começou a clamar com grande voz. Fique em paz, persevera, não dê ouvidos, não dê bola. Vocês estão lembrados? 1 de Pedro 2, não. 2 Timóteo 2, 24. 2 Timóteo 2, 24, ele diz, e ao servo do Senhor não convém o que, irmão? Contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade, 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade o que, irmão? Estão presos. Então a gente não tem que estar contendendo, brigando. A gente tem que estar em paz, né? Sabendo o que você está fazendo no Senhor, sabendo o poder que você tem em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo, meus amados? Então a palavra do Senhor diz, volta lá, por favor, versículo 25. Então Jesus mandou ele calar e sair dele, 26. O espírito imundo agitou e clamando com o que, irmão? Com grande voz. Então o diabo ele começa a agitar, ele começa a clamar, ele começa a se levantar contra você. Você tem que ficar em paz, porque quando ele está agitando e clamando, é porque ele está o que, irmão? Ele está o que? Saindo. Ele perdeu a batalha. Então aquilo é uma estratégia dele
para que você faça algo, para que ele possa o quê, irmão? Voltar. Se você desiste, fulano aqui não tem jeito não. Aí tudo que o diabo quer. Aí ele vai e volta. Porque você tirou a palavra que você estava dando. Você tirou a batalha que você estava dando. Amém, irmãos? Entenderam, meus amados? Está claro para vocês? Então, volta lá, por favor. Versículo 10, 11, 12 e 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê, irmão? Firme. Você fez a sua parte, orou, repreendeu o mal, fique em paz. Deixa o inimigo aí espernear, deixa ele gritar. Deixa ele falar. Não dê ouvido, não se irrite. Tudo que o diabo quer tirar a tua o quê, irmão? Paz. Tudo que o diabo quer é que você é irritado, você é nervoso, né? Que você saia da sua razão. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu isso. Eu estava certo, mas a pessoa tirou tanta minha paz, que a maneira que eu agi me fez estar de forma o quê, irmão? Errada. E a gente tem que ver isso, que às vezes volta e meia tem um monte de gente, eu já vi várias pessoas desse jeito. A pessoa estava certa, mas só que a atitude que ela tomou fez com que as outras pessoas olhassem para ela, que estava de forma o quê, irmão? Errada. E o errado fez a erradinha, aí ficou igual um santinho. Aí as pessoas olharam para o errado e acharam que o errado era o quê, irmão? O certo. E você que era certo achava que você era o quê, irmão? O errado. Já aconteceu isso comigo, irmão. Já aconteceu isso comigo. Isso vai sendo experiência de vida. A gente vai tomando, prestando atenção nessas coisas. A gente vai e vai mantendo a paz, a calma. Olha, nós temos que aprender com Jesus. Autor e consumador de quê? Da fé. Marca aí, por favor, 13. Hebreus 12, versículo 1, 2 e 3. Ele diz para nós o seguinte, olha que coisa linda, presta atenção. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê, irmão? De testemunhos. Para um pouco. Irmãos, o que acontece conosco já aconteceu nos antepassados. As ações do diabo são as mesmas. Por que a Bíblia é um livro tão atual? Porque é um retrato do que já aconteceu. O que nós estamos vivendo hoje já aconteceu. Quantas pragas o povo de Israel já lutou, já venceu? Então nós somos hoje o Israel de Deus, o povo escolhido por Deus. As pragas vêm, as lutas vêm. Jesus disse, estas coisas vos digo para que em mim tenhais o quê, irmão? Paz. No mundo o quê? Tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci. Aí ele diz no Salmo 34, 19, muitas são as aflições de quem? Do justo. Não é do injusto, não é do justo. Mas, maravilhosamente, o Senhor livra de quantas? De todas. Então, quando a gente se mantém em paz, Deus nos livra dessas aflições. A palavra do Senhor diz aqui para nós o seguinte, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado está perto de nós. Irmão, pecado dá prazer. Se o pecado não desse prazer, as pessoas não pecavam. Mas só que é um prazer carnal. E nos leva a uma desgraça espiritual. Um afastamento do Senhor Deus. Então ele diz aqui, ó. E corramos com paciência, olha aqui a paciência. A carreira que nos está o quê, irmão? Proposta. A gente tem que ser paciente. Estão lembrados? Romanos 12, 12? Põe aqui na tela, Romanos 12, 12.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente quando? Na tribulação. É fácil? Não é fácil, gente. No momento da tribulação, só quem está em comunhão verdadeira com Deus, que é o que, irmão? Que é paciente. Sede paciente na tribulação, perseverar em quê? Em oração. Irmão, tem hora que a gente fica tão nervoso, tão aflito diante da situação, que a gente não sabe nem orar, que a gente entra em desespero. Então, a palavra do Senhor, vamos voltar lá, por favor? Hebreus 12, versículo 1, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, qual é a carreira que Deus nos propôs? É uma carreira de derrota ou de vitória? De santidade ou de pecado? De amor ou de inferno? Então nós temos que entender isso, irmão. Qual é a carreira que nos está proposta? Versículo 2. Como é que eu vou correr essa carreira? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou o que, irmão? A cruz, suportou a missão. Agora vem aqui o mais importante que nós estamos vendo agora. Desprezando o que, irmão? A afronta. Irmão, nós temos que desprezar as afrontas. Nós temos Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Nós temos que fazer o bem. Então Jesus ensina para mim, eu tenho que pegar essa palavra, eu tenho que olhar para ela e dizer, não, meu Deus, me ajuda a desprezar as afrontas. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Versículo 3, olha aqui porque você tem que desprezar a afronta. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de quem? Dos pecadores contra si. Irmão, quem está afrontando você? Quem está afrontando cada um de vocês? É um pecador. Então, esse pecador, nós temos que ter misericórdia dele. Nós temos que olhar para a miséria do seu, que, irmão? Coração. Esse pecador espera a nossa ajuda. Vocês estão lembrados? O que é que diz lá na carta aos Romanos? É Romanos, meu Deus, Jesus, me ajuda aqui. É Romanos 8, acho que é 19 e 20. Eu acho que é isso mesmo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. 21, por favor. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória de quem, irmão? Dos filhos de Deus. Então eles esperam que eu e você agimos de acordo com a palavra. Então por isso que a gente tem que desprezar Hebreus 12. Por isso que a gente tem que desprezar a afronta. Por isso que a gente tem que entender, 3, que aquele que se levanta contra nós é um pecador, para que não, que, irmão, enfraqueçais. Tudo que o diabo quer é que isso aconteça com você. Que você seja uma pessoa fraca na fé. Que você não tenha o poder de Deus. Que você não tenha, que é que nós estamos aprendendo hoje, as armaduras de Deus. Tudo que o diabo quer é isso. Que você não possa estar o que, irmão? Firme. Eu canso de ver isso. Pessoas, pastor, eu não aguento mais o meu cônjuge, eu vou me separar. Você tem todo o direito. Se ele está lhe traindo, você tem todo o direito. Deus dá esse direito para você. Mas eu pergunto a você, se fosse ao contrário, você sabe que ele vai para o inferno, né? Sei, pastor. Se fosse ao contrário, pastor, eu queria tanto que ele lutasse por mim, então pronto. Você casou, você fez um voto diante de quem, irmão? De Deus. Às vezes tem pessoas que pensa que casamento, tem gente que pensa que casamento é festa. Não, casamento não é festa. Casamento é um voto diante de quem, irmão? De Deus. Duas pessoas de Deus vão empenhar a sua o quê, irmão? Palavra. Vão fazer voto um para o outro, perante a presença do Todo-Poderoso. Você pode ter casado onde você casou, mas você casou diante de Deus. Porque quem instituiu o casamento foi um só. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, os dois serão o quê, irmão? Uma só carne.
Que Deus uniu o homem, não separe. Ah, Senhor, mas por que permitiu o divórcio? Por causa da dureza do seu coração. Mas presta atenção. Se o cônjuge adulterou, tem direito. Mas se não adulterou, você não pode casar com mais ninguém, não. Tem gente que não entende isso, né? Negócio de casa, descasa, casa, descasa, você vai dar um rolo tão grande no dia do juízo, que misericórdia. Misericórdia. Então a palavra do Senhor diz, para que você não enfraqueceis, para que você não seja fraco na fé, desfalecendo em vossos o que, irmão? Ânimos. Tudo que o diabo quer, sou eu, é você, somos nós desanimados. Eu já cansei de pegar pessoas. Ô pastor, eu não sei mais o que fazer. Não sabe? Você não é cristão? Sim. Existe quantos deuses? Não, só tem um Deus. Não. Você tem que continuar orando, clamando, buscando a Deus, pedindo a Deus, Deus tenha misericórdia de mim, me abra o entendimento, me dê a fé real, me ajude a vencer essa astuta cilada de quem, irmão? Do diabo. Então é você que tem que buscar isso de Deus. É você que tem que abrir o coração, né? Como eu falei para você a respeito do cônjuge. É você que tem que pegar palavras como essa. 1 Coríntios 7,4. Põe aqui na tela. 1 Coríntios 7,4. Ele diz aqui o seguinte, olha. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no que, irmão? O marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no que, irmão? A mulher. Eu tenho poder sobre o corpo do meu cônjuge. Então eu vou batalhar. Deus, o Senhor me deu poder sobre o corpo do meu cônjuge. Então eu venho aqui para repreender esse mal. Que os olhos do meu cônjuge seja para mim, que o desejo do meu cônjuge seja para mim. Mas também que os meus olhos sejam para o meu cônjuge, que o meu desejo seja para o meu cônjuge. Eu não aceito o meu cônjuge que está olhando outra pessoa. Não, isso aí não. O Senhor me deu poder sobre o corpo dele. Então, vou exercer o poder, mas não medita na palavra, aí se deixa levar. Aí vem os conselhos dos ímpios, né? Ah, besta, faz a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa para tu e teu cônjuge, os dois, ir para o inferno. Então a gente tem que abrir os olhos, irmãos. Então, voltando lá, por favor. Volta lá, filho de Deus. Vamos lá para Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o que, irmão? Firme. Versículo 14. Aí ele começa a mostrar para nós quais são as armaduras que ele quer nos dar. A primeira armadura que vem: estais, pois, firme, tendo cingindo o vosso lombo com o quê? Com a verdade. Aí eu pergunto a vocês, quem é a verdade? Jesus Cristo. A verdade é o Senhor Jesus. E, segunda armadura, vestida a couraça de quê? Da justiça. Quem é a tua justiça? Jesus. Aí a terceira armadura, qual é? E calçado os pés da preparação do evangelho da paz. O evangelho é o poder de Deus. Quem é que te dá a paz? Jesus. Então, veja só, tudo é o Senhor Jesus. Aí, essa é a quarta, né? A quinta. Tomando sobretudo o escudo de quê, irmão? Da fé. Como é que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados de quem, irmão? Se você tem fé, você apaga. Se você não tiver fé, você não consegue o que, irmão? Apagar. Ah, pastor, eu tenho fé, então você vai apagar. O inimigo vai lançar o dado dele, você não vai, esse dado não vai prevalecer. Ele vai ser apagado. Versículo seguinte, 17. Tomai também o capacete de quê, irmão? Da salvação. Quem é que nos dá a salvação? Qual é o nome pelo qual devemos ser salvos? É o nome de quem? De Jesus. Então o capacete protege aonde? A cabeça. É na cabeça que nós temos pensamento positivo ou pensamento o quê? Negativo. É na cabeça que a gente pensa e o corpo o quê? Coloca em ação. Nem sempre, né? Por exemplo, no meu caso, que gosto de jogar bola, né? Quando era mais novo, eu pensava e o corpo reagia. Hoje em dia tem hora que eu penso
E o corpo não faz a mesma coisa que eu quero que faça, né? Cada um tem que ver aí, né? Mas é na cabeça, irmão. Então, se você tem um capacete da salvação, que é a salvação, livrar do perigo, tirar do perigo. Então o inimigo não vai fazer ninho no seu pensamento, na sua cabeça. Você não vai ser aquela pessoa derrotista, derrotado. Você vai ser uma pessoa que tem a palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus declarou que onde eu colocar as minhas mãos vai ser o quê? Próspero. Eu vou prosperar. Pai, o Senhor vai me dar condições. É nessa crise que o Senhor vai me dar a condição de criar, de inventar, de ser uma nova criatura, de fazer coisas novas. Eu vou vencer essa crise, eu vou sair de cabeça erguida, eu vou sair mais fortalecido, porque foi nessa crise, Senhor, que eu tive mais comunhão contigo. Foi nessa crise que eu me entreguei mais ao Senhor, a ler a palavra, a orar, a buscar mais o Senhor. Então é você que tem que se colocar diante de Deus. Então o capacete da salvação e a espada de quê, irmão? Do Espírito, que é a palavra de quem, irmão? De Deus. Irmão, no meio da luta armada, a espada ela é considerada arma completa. Por que ela é arma completa, pastor? Porque duas pessoas lutando com espada, eles atacam e ao mesmo tempo eles se defendem. Então é com a palavra de Deus que você ataca o mal, é com a palavra de Deus que você se defende de quê, irmão? Do mal. Então é você que tem que pegar isso. Deus não vai fazer por você o que você tem que o quê, irmão? Que fazer. Então essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que estar na sua mão. Tem que estar em você. Me perdoe a expressão, tá? Bíblia Sagrada não pode ser desodorante. Ela não pode ficar apenas debaixo da axila. Bíblia Sagrada, ela não pode ser enfeite de casa. Ficar lá em cima dos móveis. Bíblia Sagrada é para ser lida, estudada, é para ser anotada, riscada. Mas não é um risco de vândalo. É um risco de sabedoria, de conhecimento. Você vai, numa palavra como essa que eu estou te dando, Deus te dá uma luz, eu falo uma coisa, você entende muito mais do que eu falei, aí você vai lá e anota embaixo, do lado, você vai lá e faz aquela referência. De repente eu estava, como em alguns casos aqui, eu estava em tal versículo, desse versículo eu fui para outro versículo, você já anota ali, ó, do versículo tal, o pastor foi lá para tão, aí você anota ali embaixo. Quando você estiver estudando a palavra depois em casa sozinho, você já pega aquela referência e vai lá. Deus já vai te abrir outro entendimento. Deus já vai falar mais com você. Então você tem que entender isso, irmão. Deus não vai fazer por nós que nós temos que o quê, irmão? Que fazer. Qual é a única coisa que não vai passar? A terra vai ser queimada, os elementos vão desfazer. Mas qual é a única coisa que não passa? É o quê? É a palavra. Irmãos, a gente... Não estou dizendo que não é necessário. Mas digamos agora com esses doutorados, com essas coisas todas, tá? A gente estuda aí em média de 15 a 20 anos nas coisas humanas, nas coisas do homem, que vão passar. Mas a gente às vezes é preguiçoso para estudar as coisas de quem, irmão? De Deus. Irmão, um atleta de alto rendimento, ele só consegue um alto rendimento porque ele passa horas treinando. Ele passa horas conhecendo. E às vezes nós não passamos momentos mais na presença de quem, irmão? De Deus. Na comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz aqui para nós: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Irmão, eu tenho que amanhecer o dia em comunhão com Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, meu Deus. Eu coloco meu dia na tua presença. Não precisa estar naquele ritual, às vezes se ajoelha. Não quer se ajoelhar? Tudo bem, vai lá. Mas você já acorda, já. No lugar de você falar com o seu cônjuge, falar com alguém, fala logo com quem, irmão? Com Deus. Já acorda na presença do Senhor. Você vai lá escovar os seus dentes, vai lá lavar o seu rosto, você vai lá fazer suas necessidades fisiológicas, você vai na presença de quem, irmão? De Deus. Você vai sair de casa, oh meu Deus, me proteja, me livre de todo mal.
Ô meu Pai, que eu vá em paz, que eu tenha um dia abençoado pelo Senhor e que eu volte debaixo da tua proteção, do teu amor. Meu Deus, se o diabo está armando alguma coisa para mim, para os meus vizinhos, para a minha família, para os meus irmãos lá da igreja, que caia por terra em nome de quem? De Jesus. É você fazendo pelos outros e os outros fazendo por você. Se cada um de nós orarmos um pelos outros, nós vamos estar sempre debaixo da cobertura de oração de alguém. Vamos estar sempre coberto, a brecha não vai estar ali destampada. Alguém vai estar sempre ali nos ajudando em oração. Você não tem ideia dos livramentos que Deus já te deu, porque Deus colocou você no coração de alguém. Às vezes tem pessoa, pastor, ore por mim. Mas eu oro quando Deus coloca no meu coração, porque eu não tenho só uma pessoa na igreja. Eu oro por todas as pessoas que um dia Deus me levou a pregar o evangelho. Se elas ainda estão aqui na terra, eu oro por elas. Ô Jesus, visita ela. A palavra que o Senhor me usou, que se ela estiver precisando, faça ela lembrar da palavra. Faça ela ser uma pessoa. Ô Pai, as pessoas que escreveram o seu nome dos seus familiares, amigos, vizinhos, parentes, que estão no caderno de oração da igreja, meu Deus, eu oro por essas pessoas. Abençoa a vida delas. O Senhor sabe a luta de cada uma, dê resposta. O inimigo não pode prevalecer. Se cada um de nós fizermos isso, irmão, vamos estar debaixo da bênção. Então a palavra do Senhor diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Porque lembre-se, como foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele orou pelos seus amigos. Então, quando a gente dá, a gente vai também o que, irmão? Receber. Quando a gente planta, a gente também vai o que, irmão? Colher. Vocês estão entendendo, meus amados? Está claro para vocês? Aleluia. Então, a palavra do Senhor, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando. Irmão, nós temos que vigiar. Por que nós temos que vigiar? Preste bem atenção. 1 de Pedro 5,8. A palavra é bem clara. Sede sóbrio, vigiai. Por que vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o que, irmão? Tragar. Então você tem que entender, teu adversário é o diabo. Você tem que vigiar. Porque ele não é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5,5 diz que o leão é Jesus Cristo. Mas ele vai bramir como se fosse o leão. Ele vai te intimidar, ele vai querer colocar medo em você. Mas se você está vigiando, você vai dar risada. Não, diabo. Você não é isso tudo não. E você já está derrotado. Jesus Cristo já te venceu. Então você vai fazer o quê? O que é que diz o versículo 9? Você vai ao qual resistir firmes em quê? Na fé. Aí você vai lá e resiste firme na fé. E o que estava preparado contra você não prevalece. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui, por favor. Vamos lá, meu amado, para nós terminarmos. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda o que, irmão? Perseverança. Estão lembrados? Lucas 18:1, o dever de orar sem cessar, sem esmurecer, sem desfalecer. Perseverança e súplica por todos os santos. Todos aqueles que são do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, queridos, nós vamos agora orar. Nós vamos clamar o poder de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de nós. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele vai agir na nossa vida. Nós vamos fazer aqui um ato de fé. Nós vamos aqui dar para vocês um cálice com água. Nós vamos apresentar essa água a Deus. Nós vamos estar na mesma fé do nosso missionário R.R. Soares. E vocês vão desfrutar do poder de Deus. Você que está aí me acompanhando, pode ir lá pegar um cálicezinho com água, pode pegar um copo com água, uma garrafa d'água. Fica à vontade aí. Isso. Quem for recebendo, vai ficando em pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu já começo apresentando a Deus. Senhor Deus, eu venho diante do Senhor, juntamente com este povo que está em casa, juntamente com esse povo que está aqui na igreja. Vai ficando de pé, por favor. Vai ficando de pé, por favor. Juntamente com esse povo que está aqui na igreja, eu venho apresentar a Ti, meu Pai, esse cálice com a água. E eu te peço, Senhor Jesus, tira toda e qualquer manipulação humana dessa água. E coloca em cada molécula desta água o Teu fogo, o Teu poder, a Tua unção.
Meu Deus, é um ato de fé que nós estamos fazendo. Nós estamos na mesma fé do nosso missionário R.R. Soares. E nós estamos clamando, Pai, o teu fogo, o teu poder. E quando essas moléculas dessa água entrar no nosso corpo, meu Deus, aquilo que for do maligno, aquilo que não é do Senhor, aquilo que o diabo preparou contra nós, não vai prosperar. A unção de cura, a unção de libertação, a manifestação do teu poder venha do alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés, tirando todo e qualquer mal, desligando toda e qualquer obra do inferno. Eu determino agora que toda e qualquer ação do inferno caia por terra. Pai, eu consagro a Ti esta água, deste povo aqui da igreja, deste povo que está em casa. Eu apresento essa água e peço o Teu poder, em nome de Jesus. Beba da água que está abençoada, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, honra a nossa fé. Honra a fé dessa minha irmã. Honra a fé desse meu irmão. Eu peço o teu fogo. A tua palavra diz que o Senhor abençoará a nossa água. Então abençoa essa água que entrou no nosso corpo. Abençoa com o teu poder, abençoa com a tua unção. Vem quebrando, vem tirando, meu Pai, a diabetes, o colesterol elevado. Vem tirando a pressão alta, a pressão baixa. Vem tirando, meu Pai, se alguém tem alguma veia, alguma artéria entupida. Oh, meu Pai, que essa água venha entrar nessa corrente sanguínea e seja igual uma esponja, limpando, tirando, desobstruindo. Oh, meu Pai, vem ali tirando todo o mal, Senhor. Se tem algum vírus, alguma bactéria, algum germe que é nocivo a esse homem, nocivo a essa mulher. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vem passando com o teu poder, matando, destruindo. Meu Deus, se tem alguma célula que não está correta, que está agindo de forma errada, que está causando câncer ou qualquer outro mal, meu Deus, que essa célula passe a agir de forma correta. Meu Deus, vem matando todo mal, vem matando toda e qualquer obra do diabo. Se cada uma dessas pessoas tem algum desejo que é fora da tua palavra, meu Pai, se tem alguma influência do diabo, se alguém tem algum entendimento que não é correto, meu Deus, tira esse falso entendimento. A tua palavra diz que o diabo ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Então não deixe, meu Pai, Satanás ser a luz na vida desse homem, dessa mulher. Não permita que o diabo traga a essas pessoas confusão de mente, confusão de alma. Ah, meu Pai, reveste esse homem. Se é uma pessoa nervosa, aflita, se é uma pessoa medrosa, meu Pai, dá a ela o revestimento de poder. Ah, tira dela a aflição, tira dela o medo, tira dela o nervosismo. Oh, meu Pai, coloca a paz, coloca a calma, coloca a alegria. Ajuda este povo a te servir com alegria. Ajuda este povo a andar na tua presença, a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de comunhão. Meu Deus, que todos nós possamos dar santidade ao Senhor, que todos nós possamos estar na comunhão verdadeira com o Senhor. Meu Deus, nós temos a mente de Cristo. Ah, meu Pai, nos dá sabedoria, como nós precisamos da sabedoria. Nos ajuda a adquirir o conhecimento, nos ajuda a usar esse conhecimento com inteligência. Oh, meu Pai, eu peço ao Senhor a tua graça, a tua glória, a tua luz, a tua plenitude. Eu peço a tua bênção, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a unção poderosa despedace, quebre todo o jugo do maligno, que a unção poderosa venha despedaçando os grilhões do inferno, venha despedaçando as amarras, venha despedaçando as algemas, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa manifestar, que a tua glória venha sobre essas vidas, que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Meu Deus, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ah, meu Pai, o poder está no Evangelho, o poder está em Jesus Cristo. Que Jesus fortaleça cada um dos meus amados irmãos em Cristo, que o Senhor não os deixe cair em tentação, que o Senhor os livre de todo mal. Meu Deus, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu repreendo a dor, a causa da dor, a doença, a causa da doença. Eu repreendo a infecção, a inflamação, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a ira, a cólera. Eu repreendo toda a ação do mal, toda a ação do diabo. Eu determino que tudo aquilo que se levanta contra este homem, esta mulher, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Pai,
eu peço a tua bênção, eu peço a tua unção, eu peço a tua luz e a tua plenitude, no nome de Jesus. Abençoa o povo que está aqui na igreja. Abençoa o povo que está em casa. Oh, meu Pai, reveste eles com as tuas armaduras. Reveste eles com o teu santo poder. Pai, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, venha batizar. Aqueles que estão fracos na fé, meu Pai, venha fortalecer. Aqueles que precisam do renovo, venha renovar. Oh, meu Pai, devolve o primeiro amor no coração deste homem. Devolve o primeiro amor no coração desta mulher. Aviva, meu Pai, a tua obra pelos tempos. Aviva, meu Pai, a tua igreja. Que essa igreja seja uma igreja cheia do teu Espírito, cheia da plenitude do teu amor, cheia da tua paz. Ah, minha irmã, você teve comunhão com Deus, agora chegou o momento de você adorar o Senhor. Deus já te deu o aprendizado da palavra dele. O que Deus quer agora é que você receba o milagre, é que você receba a bênção dele, que você receba o poder dele na sua vida, a glória dele sobre você. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Oh, meu irmão, creia que Deus quer encher a tua vida, o teu corpo com a glória dele. A unção que despedaça e quebra todo o jugo do maligno. Oh, aleluias, aleluias e glórias ao teu nome. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo, eterno Deus Todo-Poderoso. Oh, Santo Espírito de Deus. O nosso corpo é templo, é morada do Senhor. Ah, meu Pai, vem habitar no corpo desse homem, vem habitar no corpo dessa mulher, enche este povo com a plenitude. Meu Pai, derrama os dons espirituais, não como esse povo queira para si se obedecer, mas conforme lhe apraz, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom de discernimento de espírito, os dons de curar, os dons dos milagres, o dom da profecia, o dom da fé, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretações de línguas. Deu presente a este povo, meu Pai, enche este povo, ajuda este povo a desenvolver o fruto do teu Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ajuda este povo, meu Pai, a receber as tuas bênçãos, a receber o teu santo poder, a receber a unção verdadeira que despedaça e quebra todo o jugo do maligno. Eu peço, Espírito Santo, eu peço, Espírito de Deus, que o Senhor possa fluir sobre cada vida. Oh, aleluias, aleluias e aleluias. Oh, xarabandara basiri coutarabasiria. Oh, ri cantalabalaba shuri cantasiri odolobalaias. Oh, ri cantalabalaias, iriri cantaralaias. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu a mim, eu sei. É nessa fé, meu irmão, que você tem que andar. É acreditando, é confiando na sua vitória. É confiando no poder de Deus na sua vida. É confiando, acreditando no único e verdadeiro Deus. Aquele que te ama, aquele que te quer. Oh, que presença maravilhosa do Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Oh, meu irmão, os céus estão abertos. A glória de Deus está neste lugar. É o momento da sua visitação. É o momento que o Senhor desceu para abençoar a sua vida, para transformar o seu ser. Ah, meu irmão, rasga o seu coração, rasga a sua vida na presença do Todo-Poderoso. Oh, é o momento de você ter comunhão com o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Vitória a Deus
Deus já deu a mim. Eu sei, se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus já deu a mim. Eu sei, Pai, muito obrigado, porque nós cremos na vitória que o Senhor já nos deu. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Por favor, meus amados, pode sentar em nome de Jesus. Meus queridos e os irmãos de casa, eu vou agora passar para pedir para vocês ajuda a essa obra, para que vocês possam nos ajudar em nome de Jesus. Próximo domingo agora é a Santa Ceia do Senhor. E Deus colocou no meu coração, meus irmãos, para que nós fizéssemos a Santa Ceia da quebra de maldições. Põe aqui no telão, por favor, Gálatas 3, 13 e 14. Meus amados, a palavra do Senhor diz para nós em Gálatas 3, 13 e 14, que Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O versículo 14, ele continua dizendo: para que? Qual a finalidade disso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, uma das promessas que Deus deu para Abraão é que ele iria abençoar o que abençoasse ele e iria amaldiçoar os que amaldiçoasse a ele. Nós temos que entender, irmãos, que Abraão era quem? Era amigo de quem? De Deus. A palavra do Senhor diz, põe aqui o versículo final desse Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de quem, irmão? De Abraão, herdeiros conforme o que? A promessa. Irmão, aquilo que Deus tem prometido para você, creia que Ele vai cumprir na sua vida. Então, nós estamos nessa campanha, tá? Aliás, nós estamos entregando para você esse envelope aqui, da Santa Ceia da quebra da maldição. Você fica à vontade. Pastor, qual é o valor que eu vou colocar? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se Deus propôs 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, é você e Deus. Se Deus propôs 100, 200, 50, é você e Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus falar ao seu coração. Pastor, Deus não me propôs nada. Fique em paz. Fica tranquilo. Deus tem suprido e vai continuar suprindo. A obra não é minha, a obra não é do missionário. A obra é do Senhor. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Operando o Senhor, ninguém impedirá. E eu creio na operação do meu Deus. Eu creio que meu Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades e as suas necessidades. Agora, claro, Ele vai usar vocês. Ele vai dar a você a direção do que fazer e como fazer. Cabe a você fazer isso. Então, os amados irmãos obreiros vão passando por vocês, vão entregando envelope de dízimo e oferta, vão recolhendo. Quem quiser a maquineta está aí. E os amigos de casa, está aqui o nosso CNPJ, que é o 30 902 803 00100, tá? Sempre Igreja Internacional Graça de Deus. O primeiro banco é o Banco Bradesco. A agência é 3378. A conta corrente é 51.238, dígito 9. 3378 é a agência. A conta corrente é 51.238, dígito 9. O Banco do Brasil é o segundo banco. A agência é o 0472. A conta corrente é a 56.098, dígito 7. 56.098, dígito 7. O próximo banco, a Caixa, 0221 é a agência e a conta corrente é a 77.26.27. 77.26.27 e o dígito é o 5. Pastor, está meio rápido, fica tranquilo. Você pode tirar um print da sua tela ou no final, daqui a pouco essa programação vai estar disponível aí no YouTube, no Facebook. Aí você vai
e adianta a programação e dá a pausa no banco que você precisar. Amém? Itaú, a agência 0406. Agência do Itaú 0406. A conta corrente 76 526, dígito 3. 76 526, dígito 3. Santander, agência 3795, agência 3795, e a conta corrente 013 00 23 92, dígito 4. 013 00 23 92, dígito 4. E pela lotérica você pode fazer para a conta do Show da Fé. Show da Fé é o nome da conta, e o convênio é o 3091 2065. 3091 2065. E aí você, fazendo essa transferência, você manda o comprovante aqui para nós. Nós estamos em Recife, Pernambuco. O DDD é 81 e o telefone é 3090 3300. 3090 3300 é o nosso DDD. Você manda para cá e tenha certeza que Deus é conosco. Meus amados, vamos ficar de pé? Eu vou encerrar aqui a programação na televisão, tá? E daqui a pouco nós vamos fazer uma grande oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo povo do Brasil. Amém, meus amados? Meus amigos que estão aí pelas mídias digitais, que Deus abençoe vocês, que o poder de Deus esteja sempre na sua vida. Lembre-se, você nasceu para ser feliz. A palavra do Senhor declara: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Nenhum mal há de te suceder, nem praga alguma chegar à tua tenda, à tua casa, à tua família, porque o Senhor dará a ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos. É palavra do Senhor: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meus amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Que todos digam amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.